Ela nunca imaginou que 7 anos depois voltaria àquele lugar, não como a jovem funcionária vulnerável, que um dia foi demitida grávida e abandonada, mas como a nova sócia majoritária da empresa que a rejeitou. Clara Mendes estava de pé no saguão da construtora Alvarenga, observando cada detalhe do ambiente que um dia a humilhou profundamente, enquanto segurava firmemente a pasta que continha os documentos que mudariam para sempre o destino daquela empresa e do homem que a traiu. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreva aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O reflexo da mulher elegante no vidro das grandes janelas do edifício comercial contrastava drasticamente com a lembrança da jovem de 23 anos que havia saído dali pela última vez, com lágrimas nos olhos e uma vida inteira pela frente. Clara ajustou o blazer de alfaiataria impecável e respirou fundo. Cada passo que dava em direção aos elevadores era calculado, cada movimento carregado de uma dignidade conquistada a duras penas ao longo de 7 anos de luta, superação e uma determinação férrea de nunca mais permitir que alguém a fizesse se sentir pequena. O salto de seu escarpão ecoava no piso de mármore com uma confiança que ela não possuía na última vez que esteve ali. Agora, aos 30 anos, Clara havia se transformado em uma empresária de sucesso, dona de uma construtora que prosperava rapidamente no mercado e hoje voltava para executar a aquisição que planejara meticulosamente nos últimos 2 anos. A ironia do destino era quase poética. A empresa que a demitiu quando descobriu sua gravidez agora dependia de seu capital para sobreviver à crise financeira que a assolava. Seus cabelos castanho escuros, agora cortados em um Chanel moderno e sofisticado, emolduravam um rosto que mantinha a doçura natural, mas havia adquirido a firmeza de quem aprendeu a lutar sozinha. Os olhos amendoados, antes sempre baixos e submissos, agora brilhavam com uma determinação serena. Clara havia se tornado exatamente o tipo de mulher que sempre admirou, independente, bem-sucedida e dona de seu próprio destino. A memória a transportou involuntariamente para 7 anos atrás, quando era apenas Clara Santos, uma jovem arquiteta recém-formada que havia conseguido seu primeiro emprego na renomada construtora Alvarenga. Naquela época, seu coração batia acelerado toda vez que Gabriel Alvarenga, o filho do dono e futuro herdeiro da empresa, passava pelos corredores. Ele era tudo o que uma jovem romântica poderia sonhar: alto, elegante, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que fazia seu estômago dar voltas. Gabriel tinha então 28 anos e já demonstrava a liderança e o carisma que o destinavam a assumir o controle da empresa familiar. Clara lembrava-se perfeitamente do dia em que tudo começou. Era uma sexta-feira chuvosa de novembro e ela estava trabalhando até mais tarde, revisando os projetos de um condomínio residencial que a empresa estava desenvolvendo. A maioria dos funcionários já havia ido embora e o escritório estava silencioso, com apenas o som da chuva batendo nas janelas. Gabriel apareceu em sua mesa, com 2 xícaras de café e um sorriso que a deixou completamente desarmada. «Pensei que você pudesse precisar de uma dose extra de cafeína», ele disse, colocando uma das xícaras diante dela. «Ouvi dizer que você tem trabalhado em horários extras para entregar o projeto do residencial Jardins». O gesto simples a surpreendeu. Gabriel Alvarenga, o herdeiro da empresa, havia notado seu trabalho, seu esforço. Clara sentiu o rosto corar e agradeceu timidamente, não conseguindo acreditar que ele realmente estava ali, conversando com ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. A partir daquele momento, uma série de pequenos encontros casuais começou a acontecer. Gabriel aparecia em sua mesa com frequência, sempre com uma desculpa profissional, mas Clara percebia que havia algo mais por trás daqueles olhares demorados e sorrisos calorosos. A paixão floresceu lentamente, como uma planta delicada que precisa de cuidado para crescer. Gabriel era atencioso, carinhoso
e parecia genuinamente interessado não apenas em sua beleza, mas em suas ideias, seus sonhos, sua visão arquitetônica. Ele a elogiava por sua criatividade, valorizava suas sugestões em reuniões e, aos poucos, Clara foi se sentindo especial, importante, amada. Era como se ele visse nela algo que mais ninguém via, um potencial que ela mesma às vezes duvidava possuir. Os encontros profissionais se transformaram em jantares românticos, em restaurantes discretos, longe dos olhos curiosos dos colegas de trabalho. Gabriel explicava que precisavam manter discrição por causa da diferença hierárquica, e Clara, apaixonada e ingênua, aceitava completamente. Ela acreditava que estavam construindo algo especial, algo que valeria a pena todos os cuidados e toda a paciência do mundo. Durante 6 meses, viveram um romance que para Clara parecia saído de um conto de fadas. Gabriel a levava para conhecer lugares lindos nos fins de semana, sempre em cidades próximas, onde não corriam o risco de encontrar conhecidos. Ele a presenteava com flores, livros de arquitetura que sabia que ela adoraria, e pequenas joias delicadas que a faziam se sentir a mulher mais especial do mundo. Nas noites que passavam juntos, ele sussurrava promessas de um futuro em comum. Falava sobre como ela seria uma excelente companheira para suas ambições, como juntos poderiam levar a construtora alvarenga a patamares ainda maiores. Clara se entregou completamente àquele amor. Pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente amada, desejada, valorizada. Gabriel tinha o dom de fazê-la acreditar que era capaz de qualquer coisa, que seus sonhos eram válidos e alcançáveis. Ele a incentivava profissionalmente, dava-lhe projetos mais desafiadores, e Clara florescia tanto pessoal quanto profissionalmente. Era como se o amor tivesse desbloqueado todo o seu potencial criativo e sua autoconfiança. A intimidade física veio naturalmente, como o culminar de uma paixão que crescia a cada encontro. Clara, virgem até então, entregou-se a Gabriel com a confiança de quem acreditava estar nas mãos do homem de sua vida. As noites que passavam juntos eram preenchidas de carinho, paixão e promessas sussurradas no escuro. Gabriel era cuidadoso, atencioso e fazia Clara se sentir a mulher mais desejada do mundo. Ela acreditava piamente que estava vivendo o grande amor de sua vida e que em breve não precisariam mais se esconder. Foi em uma dessas noites especiais, em um hotel boutique em uma cidade litorânea onde haviam passado um fim de semana romântico, que Clara concebeu. Ela não sabia ainda, mas naquela madrugada de março, entre carícias e declarações de amor, a vida estava sendo gerada. Uma vida que mudaria para sempre o curso de sua história e revelaria a verdadeira face do homem por quem havia se apaixonado perdidamente. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio algumas semanas depois. Clara começou a sentir náuseas matinais que inicialmente atribuiu ao estresse do trabalho ou talvez algo que havia comido. Mas quando sua menstruação atrasou, uma suspeita começou a formar-se em sua mente. O coração disparou com uma mistura de medo e uma estranha excitação. Seria possível? Ela comprou o teste de gravidez em uma farmácia longe de seu bairro, tremendo de nervosismo. No banheiro de seu pequeno apartamento, com as mãos trêmulas, realizou o teste e aguardou os minutos mais longos de sua vida. Quando as 2 linhas apareceram, confirmando sua suspeita, Clara sentiu o mundo girar. Estava grávida. Ela e Gabriel teriam um filho. A primeira reação foi de felicidade. Apesar do susto inicial, a ideia de carregar o filho do homem que amava a encheu de uma alegria inesperada. Clara imaginou como Gabriel ficaria feliz, como ele a abraçaria ao receber a notícia, como planejariam juntos o futuro de sua família. Talvez aquilo fosse o empurrão que faltava para que ele finalmente assumisse publicamente o relacionamento. Afinal, com um filho a caminho, seria natural que saíssem das sombras e construíssem uma vida oficial juntos. Durante alguns dias, Clara guardou o segredo, saboreando a novidade e planejando como contaria para Gabriel. Queria que fosse um momento especial, romântico, algo que eles lembrariam para sempre, como o início de uma nova fase em suas vidas. Ela ensaiou as palavras, imaginou as reações, sonhou com o futuro que construiriam juntos. Finalmente, em uma noite de quinta-feira,
Quando Gabriel a levou para jantar em um restaurante aconchegante nos arredores da cidade, Clara decidiu que era a hora. Eles estavam conversando sobre um novo projeto da empresa quando ela, reunindo toda a coragem, segurou as mãos dele sobre a mesa e disse com um sorriso tímido: Gabriel, eu tenho uma notícia para te contar. Uma notícia importante. Ela esperava ver alegria em seus olhos, surpresa positiva, talvez até lágrimas de emoção. Mas o que viu foi algo completamente diferente. O rosto de Gabriel empalideceu instantaneamente e uma expressão de quase pânico atravessou seus olhos verdes. Ele retirou as mãos das dela e se recostou na cadeira, como se precisasse de distância física para processar o que estava ouvindo. Você tem certeza? Foi tudo o que ele conseguiu murmurar, a voz saindo rouca e estranha. Tenho, Clara respondeu, sentindo o primeiro gelo de apreensão se formar em seu estômago. Fiz o teste 3 vezes. Estou grávida, Gabriel. Vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhava para ela como se fosse uma estranha, como se a mulher sentada à sua frente não fosse a mesma por quem havia declarado amor apaixonado apenas algumas semanas antes. Clara sentiu o coração afundar com cada segundo que passava, sem que ele dissesse algo, qualquer coisa que a tranquilizasse. Finalmente, Gabriel falou, mas suas palavras foram como facadas. Clara, isso não pode estar acontecendo agora. Você não entende a posição em que isso me coloca. Que posição? Ela perguntou, a voz trêmula, já pressentindo que algo estava terrivelmente errado. Gabriel olhou ao redor do restaurante nervosamente, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. Meu pai está prestes a me passar a presidência da empresa. Há acordos, compromissos. Eu não posso ter esse tipo de complicação agora. Complicação? A palavra saiu da boca de Clara como um sussurro ferido. Gabriel, estamos falando do nosso filho. Nosso? Ele a olhou com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Clara, você precisa entender que o que tivemos foi bom, mas nunca foi nada sério. Eu pensei que você soubesse disso. O mundo de Clara desmoronou naquele momento. As palavras de Gabriel ecoavam em seus ouvidos como um pesadelo do qual ela não conseguia despertar. Como assim não foi nada sério? Gabriel, você me disse que me amava. Você falou sobre nosso futuro juntos. Eu estava sendo gentil. Ele respondeu, evitando seu olhar. Você é uma mulher adorável, Clara, mas você sabia qual era sua posição. Eu preciso me casar com alguém do meu nível social, alguém que possa complementar minha carreira, minha posição. Isso sempre foi claro. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Claro, claro para quem? Você nunca me disse isso. Você me fez acreditar que éramos um casal de verdade. Gabriel suspirou, como se ela fosse uma criança teimosa que não conseguia entender uma explicação simples. Clara, você precisa ser realista. Nós somos de mundos diferentes. O que tivemos foi divertido, mas agora você precisa resolver essa situação e seguir em frente. Resolver? Clara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me pedindo para fazer um aborto? Eu estou sugerindo que você pense com clareza sobre o que é melhor para todos. Gabriel respondeu, a voz fria e calculista. Você é jovem, tem uma carreira pela frente. Um filho agora só atrapalharia seus planos. Clara levantou-se da mesa, as pernas trêmulas, mas a dignidade ainda intacta. Meus planos sempre incluíram ter uma família, Gabriel, e eu achava que você fazia parte desses planos. Ela pegou a bolsa com as mãos tremendo. Mas eu vejo agora que me enganei completamente sobre quem você realmente é. Gabriel não fez nenhum movimento para impedi-la de sair, apenas sussurrou. Clara, espero que você tome a decisão certa. Ela saiu do restaurante sob uma chuva fina que parecia combinar perfeitamente com as lágrimas que rolavam por seu rosto. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Clara chorou como nunca havia chorado antes. Chorou pela ingenuidade perdida, pelo amor que descobriu ser uma ilusão, pelo futuro que havia imaginado e que agora se esfacelava diante de seus olhos. Mas, no meio de toda aquela dor, uma determinação férrea começou a se formar em seu coração. Ela teria seu filho, com ou sem Gabriel Alvarenga. Os dias que se seguiram à devastadora conversa no restaurante foram os mais sombrios da vida de Clara. Ela acordava todas as manhãs com a esperança de que tudo não passasse de um pesadelo terrível,
Mas a realidade cruel se impunha com força renovada a cada novo dia. Gabriel havia se transformado em um estranho frio e calculista, e o amor que ela acreditava ser recíproco revelou-se uma cruel ilusão. No entanto, uma certeza crescia firme em seu coração. Ela teria seu filho, custasse o que custasse. Durante uma semana inteira, Clara conseguiu manter a fachada profissional no escritório, cumprindo suas funções com a eficiência de sempre, mas por dentro era um turbilhão de emoções. Gabriel a evitava completamente, passando por ela nos corredores como se fosse invisível, tratando-a apenas quando estritamente necessário para questões de trabalho, e sempre com uma frieza que cortava mais fundo do que qualquer palavra áspera. A dor da rejeição pessoal era amplificada pela humilhação profissional de ter que conviver diariamente com o homem que a havia descartado tão cruelmente. Clara tentou, em suas noites solitárias, entender como havia se enganado tanto. Revisava cada conversa, cada gesto, cada promessa sussurrada, buscando sinais que pudessem ter revelado a verdadeira natureza de Gabriel. Mas a única conclusão a que chegava era que havia sido vítima de sua própria ingenuidade e da habilidade dele em manipular seus sentimentos. Ele havia sido um predador emocional, alguém que soube exatamente o que dizer e como agir para conquistar sua confiança e seu corpo, sem jamais ter a intenção de honrar qualquer compromisso real. A náusea matinal se intensificava, e Clara começou a ter dificuldades para disfarçar seu mal-estar no trabalho. Algumas colegas já começavam a notar sua palidez e os episódios frequentes em que precisava se ausentar rapidamente para o banheiro. Ela sabia que, em breve, não conseguiria mais esconder sua condição, e a perspectiva de enfrentar os olhares curiosos e os cochichos inevitáveis a deixava ainda mais ansiosa. Foi em uma segunda-feira de manhã, 2 semanas após a conversa fatídica com Gabriel, que Clara reuniu coragem para tomar uma decisão que vinha amadurecendo em sua mente. Ela precisava conversar com o pai de Gabriel, o Sr. Roberto Alvarenga, fundador e ainda presidente da empresa. Clara nutria um respeito genuíno pelo homem mais velho, que sempre a tratara com cordialidade e parecia valorizar seu trabalho. Talvez ele pudesse ajudá-la a encontrar uma solução para a situação delicada em que se encontrava. Roberto Alvarenga era um homem de seus 65 anos, de postura elegante e cabelos grisalhos, que lhe conferiam um ar distinto. Havia construído a construtora a partir do nada, com trabalho árduo e visão empresarial aguçada. Era conhecido por ser justo com os funcionários e por valorizar o mérito acima de qualquer outra consideração. Clara esperava que essas qualidades a favorecessem naquele momento crucial. Ela bateu na porta do escritório presidencial com o coração disparado. Quando Roberto a convidou a entrar, Clara respirou fundo e se preparou para a conversa mais difícil de sua vida profissional. O escritório era amplo e elegante, decorado com fotografias dos principais empreendimentos da construtora e alguns quadros que retratavam a evolução da empresa ao longo dos anos. "Clara, minha querida, sente-se", disse Roberto com um sorriso paternal. "É raro receber visitas espontâneas em meu escritório. Em que posso ajudá-la?" Clara tentou encontrar as palavras certas, mas sua voz saiu trêmula quando finalmente conseguiu falar. "Senhor Roberto, eu preciso conversar com o senhor sobre uma situação pessoal que pode afetar meu trabalho aqui." O homem mais velho a observou com atenção, notando o nervosismo em sua postura e a tensão em sua voz. "Pode falar à vontade, Clara. Sempre valorizei sua honestidade e seu trabalho dedicado. Eu estou grávida", Clara disse de uma só vez, como se arrancar um band-aid rapidamente pudesse diminuir a dor. "E o pai da criança é Gabriel." O silêncio que se seguiu foi diferente daquele que ela experimentara com Gabriel. Roberto não demonstrou choque ou repulsa, mas uma preocupação genuína que se refletia em seus olhos. Ele se recostou na cadeira, entrelaçou os dedos e a estudou por alguns momentos antes de responder. "Gabriel sabe disso?" perguntou finalmente, sua voz controlada, mas carregada de uma tensão subjacente. "Sim, ele sabe", Clara respondeu, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. "Mas ele deixou claro que não quer assumir nenhuma responsabilidade. Ele disse que o que tivemos não foi nada sério.
Roberto fechou os olhos por um momento e Clara pôde ver a decepção se desenhando em seu rosto. Quando ele os abriu novamente, havia uma tristeza profunda em seu olhar. Clara, eu sinto muito, muito mesmo. Eu criei Gabriel para ser um homem de caráter e ouvir isso é devastador para mim como pai. A resposta o surpreendeu. Clara esperava negação, questionamentos sobre sua versão dos fatos, talvez até acusações. Mas Roberto parecia genuinamente magoado com o comportamento do filho. Senhor Roberto, Clara continuou, encorajada pela reação compreensiva dele. Eu não vim aqui em busca de confronto ou para causar problemas. Eu vim porque respeito o senhor e esta empresa e queria ser transparente sobre minha situação. Eu pretendo ter este bebê e entendo que isso pode criar constrangimentos no ambiente de trabalho. Roberto levantou-se e caminhou até a janela, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Clara, você é uma das nossas melhores funcionárias. Sua dedicação e talento são inquestionáveis. Quanto a Gabriel, ele fez uma pausa, claramente lutando com as emoções. Eu vou ter uma conversa séria com meu filho sobre responsabilidade e caráter. Clara sentiu uma pontada de esperança. Talvez Roberto conseguisse fazer Gabriel enxergar razão. Talvez houvesse ainda uma chance de construir algo positivo daquela situação devastadora. Enquanto isso, Roberto continuou, voltando a se sentar. Quero que você saiba que tem meu apoio total. Sua gravidez não afetará sua posição aqui na empresa e faremos todos os ajustes necessários para garantir seu bem-estar e o do bebê. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Clara, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Muito obrigada, Sr. Roberto. O senhor não imagina o quanto isso significa para mim. Você é praticamente família aqui, Clara, ele disse com um sorriso gentil. E agora, literalmente, será. Clara saiu do escritório de Roberto com o coração mais leve do que havia estado em semanas. Finalmente havia encontrado apoio, compreensão e, principalmente, esperança de que as coisas poderiam dar certo. Talvez Gabriel mudasse de ideia após conversar com o pai. Talvez ainda houvesse uma chance para eles como família, mas a esperança de Clara durou apenas até o fim daquele dia. Por volta das 5 da tarde, ela foi chamada novamente ao escritório presidencial, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Roberto não estava sozinho. Gabriel estava lá também, em pé ao lado da mesa do pai, com uma expressão dura e implacável. Clara, Roberto começou, e ela imediatamente percebeu que algo havia mudado drasticamente em seu tom. Após uma longa conversa com Gabriel, algumas questões vieram à tona que me forçam a reconsiderar a situação. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Que questões, Sr. Roberto? Foi Gabriel quem respondeu, sua voz carregada de uma frieza calculada. Clara, eu contei para meu pai sobre seu comportamento inadequado nos últimos meses, sobre como você tem usado de sedução para tentar se aproximar de mim, mesmo sabendo que isso era inapropriado e antiético. O quê? Clara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Gabriel, você sabe que isso não é verdade. Você foi quem me procurou. Tenho testemunhas de funcionários que presenciaram suas investidas constantes. Gabriel continuou impassível. Seu comportamento tem sido inadequado e prejudicial ao ambiente de trabalho. Clara olhou para Roberto, esperando ver algum sinal de que ele não estava acreditando naquelas mentiras grotescas. Mas o homem que momentos antes a havia tratado com carinho paternal, agora a observava com desconfiança e desapontamento. Gabriel me mostrou algumas evidências preocupantes, Roberto disse, evitando o olhar de Clara. E-mails seus de tom inadequado, relatos de outros funcionários sobre seu comportamento. Que evidências? Clara gritou, perdendo a compostura. Senhor Roberto, eu juro que nada disso é verdade. Gabriel está mentindo. Clara, a voz de Roberto agora era fria e profissional. Após essa conversa, fica claro que sua presença aqui se tornou problemática. Acredito que seria melhor para todos se você procurasse outras oportunidades. O mundo de Clara desmoronou pela segunda vez em 2 semanas. Vocês estão me demitindo? Por causa de mentiras? Estamos rescindindo seu contrato por justa causa, devido ao seu comportamento inadequado, Gabriel disse, estendendo-lhe um envelope. Todos os detalhes estão aqui. Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas, sentindo-se como se estivesse vivendo um pesadelo.
Gabriel, como você pode fazer isso? Você sabe a verdade. A verdade, Gabriel disse, aproximando-se dela com um sorriso cruel, é que você foi uma aventura conveniente que agora se tornou um problema. E problemas precisam ser eliminados. Clara olhou uma última vez para Roberto, buscando algum vestígio do homem gentil que a havia recebido horas antes, mas encontrou apenas o olhar frio de um empresário protegendo os interesses da família. Tenho 15 minutos para recolher suas coisas, Gabriel acrescentou. A segurança a acompanhará. A humilhação de ser escoltada por seguranças enquanto recolhia seus pertences pessoais, sob os olhares curiosos e os cochichos dos colegas, foi uma das experiências mais degradantes da vida de Clara. Cada passo em direção à saída era uma punhalada em sua dignidade. Gabriel a observava de longe, sem demonstrar qualquer remorso ou constrangimento. Ao chegar à rua, Clara finalmente entendeu a extensão da crueldade de Gabriel. Ele não apenas a havia rejeitado romanticamente, mas havia orquestrado sua destruição profissional para se livrar de qualquer inconveniente que ela pudesse representar. Havia mentido para o próprio pai, fabricado evidências e conseguido transformá-la de vítima em vilã da história. Naquela noite sozinha em seu apartamento, Clara tocou a barriga ainda lisa, onde crescia seu filho, e fez uma promessa silenciosa. Ela se reergueria. Não sabia como nem quando, mas um dia Gabriel Alvarenga pagaria por toda a dor e humilhação que havia causado. Um dia ela voltaria, e seria ela quem teria o poder de decidir o destino dele. A semente da vingança havia sido plantada, e ao longo dos próximos anos, ela cresceria junto com o filho que Clara carregava, alimentada pela determinação férrea de uma mulher que havia perdido tudo, mas que se recusava a ser destruída. Os primeiros meses após a demissão foram os mais desafiadores da vida de Clara. Sem emprego, grávida e com a reputação manchada pelas mentiras de Gabriel, ela enfrentou uma realidade brutal que testou cada fibra de sua determinação. O dinheiro que havia economizado estava se esgotando rapidamente, e conseguir um novo emprego na área de arquitetura parecia impossível. Gabriel havia se certificado de que sua versão da história chegasse aos ouvidos certos no mercado, criando uma barreira invisível mas efetiva, que impedia Clara de encontrar oportunidades. Durante as noites solitárias em seu pequeno apartamento, Clara colocava as mãos sobre a barriga que começava a crescer e conversava com o bebê que carregava. "Nós vamos conseguir, meu amor", sussurrava, mesmo quando as lágrimas molhavam seu travesseiro. "Mamãe vai encontrar um jeito de nos dar uma vida digna." Essas conversas se tornaram sua âncora, lembrando-a constantemente de que não estava lutando apenas por si mesma, mas por uma nova vida que dependia completamente dela. A família de Clara, residente em uma cidade do interior, ofereceu apoio, mas ela sabia que voltar para casa seria como admitir derrota. Seus pais, pessoas simples e trabalhadoras, haviam se sacrificado para que ela pudesse estudar na capital e construir uma carreira. Voltar grávida e desempregada seria decepcionar não apenas suas próprias expectativas, mas também os sonhos que eles haviam depositado nela. Clara decidiu que ficaria e lutaria, não importava quão difícil fosse. Foi durante uma visita a um pequeno escritório de contabilidade, onde tentava conseguir alguns trabalhos freelance de desenho técnico, que Clara conheceu Marina Silva, uma mulher de 40 e poucos anos, que se tornaria sua mentora e, eventualmente, sua sócia. Marina era proprietária de uma pequena empresa de consultoria imobiliária e havia construído seu negócio do zero após um divórcio traumático que a deixara sem nada além de sua determinação. "Você tem o olhar de quem está lutando contra o mundo", Marina disse a Clara durante sua primeira conversa, estudando-a com olhos perspicazes. "Eu reconheço porque já estive aí. A pergunta é, você vai deixar o mundo vencer ou vai lutar de volta?" Clara sentiu uma conexão imediata com Marina. Havia algo na postura confiante da mulher mais velha, na forma como ela falava sobre recomeços e superação, que a inspirava. Quando Marina ofereceu alguns pequenos projetos de design para materiais promocionais de sua empresa, Clara aceitou com gratidão, sem imaginar que aquele seria o primeiro passo de uma parceria que mudaria completamente sua vida. Conforme os meses passavam e a barriga de Clara crescia, ela continuava trabalhando com Marina,
aprendendo não apenas sobre o mercado imobiliário, mas sobre empreendedorismo, gestão de negócios e, principalmente, sobre a força que uma mulher determinada carrega dentro de si. Marina compartilhava suas experiências, os erros e acertos de sua jornada empresarial, e Clara absorvia cada lição como uma esponja sedenta. Sabe qual é o segredo do sucesso no mercado imobiliário? Marina perguntou um dia, enquanto revisavam os projetos de um pequeno condomínio que estavam promovendo. Não é apenas conhecer construção ou vendas, é entender pessoas, entender sonhos e conseguir transformar sonhos em realidade. E você, Clara, tem um talento natural para isso. O parto de Clara aconteceu em uma madrugada chuvosa de outubro. Marina estava na sala de espera do hospital, sendo a única pessoa presente para apoiá-la naquele momento crucial. Quando o médico colocou o pequeno Miguel em seus braços, Clara sentiu uma força renovada fluir através de seu corpo. Olhando para o rostinho perfeito de seu filho, ela fez uma promessa silenciosa. Você terá tudo o que eu não tive, meu amor. Que um dia seu pai vai saber que erro cometeu ao nos abandonar. Miguel era uma criança linda, com os olhos verdes que lembravam dolorosamente Gabriel, mas com um sorriso doce que era todo de Clara. Nos primeiros meses de vida do bebê, Clara descobriu uma força que não sabia possuir. Trabalhava durante as sonecas de Miguel, cuidava dele com uma dedicação absoluta e ainda encontrava tempo para estudar sobre mercado imobiliário e gestão empresarial nos livros que Marina lhe emprestava. Quando Miguel completou 1 ano, Marina fez uma proposta que mudaria completamente o rumo da vida de Clara. Eu estou pensando em expandir o negócio, disse ela durante um de seus encontros semanais. Quero entrar no ramo de construção, começar pequeno com casas populares. Preciso de uma sócia que entenda de arquitetura e que tenha a mesma fome de sucesso que eu. Você toparia? A proposta pegou Clara de surpresa. Ela havia sonhado em ter seu próprio negócio, mas sempre imaginara que seria algo distante, talvez impossível para uma mãe solteira lutando para sobreviver. Marina, eu não tenho capital para investir, Clara disse hesitante. Quem falou em dinheiro? Marina sorriu. Você investiria com seu conhecimento, seu talento e sua dedicação. Eu tenho o capital inicial, você tem a expertise técnica. 50% para cada uma. O que acha? Foi assim que nasceu a Silva em Santos Construções, uma pequena empresa focada inicialmente em habitação popular, mas com sonhos grandes e uma visão clara de crescimento. Clara jogou-se de cabeça no novo empreendimento, trabalhando dias e noites, estudando tendências de mercado, aperfeiçoando projetos e aos poucos construindo uma reputação sólida de qualidade e inovação. Os primeiros anos foram duros. Clara e Marina trabalhavam em um pequeno escritório comercial, com Miguel muitas vezes dormindo em um berço improvisado no canto da sala. Mas cada projeto concluído, cada cliente satisfeito, cada pequena vitória era um passo a mais em direção aos objetivos que Clara havia traçado para si mesma. Ela estava construindo não apenas casas, mas um futuro sólido para seu filho e uma base para sua vingança. Conforme Miguel crescia, transformando-se em uma criança inteligente e carismática, Clara sentia o orgulho crescer em seu peito. O menino não fazia perguntas sobre o pai ausente, satisfazendo-se com as explicações simples que ela dava sobre papai estar longe. Clara sabia que um dia teria que ter uma conversa mais profunda sobre o assunto, mas por enquanto protegia a inocência do filho. A Silva em Santos Construções crescia consistentemente. Em 3 anos, já haviam entregado mais de 50 casas populares e começavam a receber encomendas para projetos maiores. Clara desenvolveu uma especialidade em projetos sustentáveis e funcionais, criando soluções arquitetônicas inovadoras que combinavam qualidade, economia e responsabilidade ambiental. Sua reputação no mercado crescia e, com ela, sua confiança e determinação. Foi durante o 4º ano de existência da empresa que Clara tomou uma decisão que a colocaria diretamente no caminho de confronto com Gabriel Alvarenga. Ela havia descoberto, através de pesquisas de mercado, que a construtora Alvarenga estava enfrentando dificuldades financeiras. A crise econômica havia afetado severamente o setor de construção civil, e empresas que antes pareciam inabaláveis começavam a mostrar sinais de vulnerabilidade.
É nossa chance, Clara disse a Marina durante uma reunião estratégica. Podemos começar a competir diretamente com eles pelos mesmos projetos. Temos preços mais competitivos e qualidade igual ou superior. Marina estudou os dados que Clara havia compilado sobre a construtora Alvarenga. Você tem certeza de que isso é apenas estratégia empresarial e não vingança pessoal? Perguntou diretamente. Clara encontrou o olhar da sócia e respondeu com uma honestidade brutal. É as duas coisas. E não vejo problema nisso. No mundo dos negócios, o que importa são resultados. A partir daquele momento, Clara passou a estudar cada movimento da construtora Alvarenga, como um general estudaria o inimigo. Ela conhecia seus pontos fracos, suas dificuldades, e começou a posicionar a Silva Santos de forma estratégica para aproveitar cada oportunidade de crescimento que surgisse às custas de sua antiga empresa. Quando Miguel completou 5 anos, Clara já havia se transformado em uma empresária respeitada no mercado. A pequena empresa havia crescido e se tornado a Santos Silva Construções Ltda, com um escritório moderno, uma equipe de 15 funcionários e um portfólio impressionante de projetos concluídos. Clara havia trocado seus vestidos simples por ternos de alfaiataria. Seus cabelos agora eram cortados por um dos melhores cabeleireiros da cidade, e sua postura irradiava a confiança de quem havia conquistado seu espaço no mundo dos negócios. Miguel, por sua vez, crescia como uma criança feliz e inteligente, frequentando uma das melhores escolas particulares da cidade. Clara fazia questão de que ele tivesse tudo o que ela não pôde ter: aulas de inglês, natação, música e, principalmente, a certeza de que era amado incondicionalmente. O menino nunca perguntava sobre o pai, aparentemente satisfeito com a família que havia construído com a mãe e Marina, e se tornara uma segunda mãe para ele. Foi aos 6 anos de Miguel que Clara finalmente decidiu que estava na hora de dar o golpe final. Através de seus contatos no mercado financeiro, ela descobriu que a construtora Alvarenga estava realmente em sérias dificuldades. Projetos cancelados, financiamentos negados e uma dívida crescente com fornecedores haviam colocado a empresa em uma situação desesperadora. Roberto Alvarenga, agora com mais de 70 anos, lutava para manter o negócio da família à tona, enquanto Gabriel demonstrava ser um administrador incompetente, mais interessado em manter as aparências do que em tomar as decisões difíceis necessárias. Clara passou meses elaborando um plano meticuloso. Ela sabia que precisava de muito mais capital do que possuía para adquirir uma empresa do porte da construtora Alvarenga, mas também sabia que no mundo dos negócios, inteligência e timing muitas vezes valiam mais do que dinheiro. Começou a buscar investidores silenciosos, apresentando um projeto de aquisição que mostrava como a estrutura da Alvarenga poderia ser revitalizada com a gestão correta. O plano de Clara era simples em sua genialidade. Ela criaria um grupo de investimento com capital suficiente para comprar a construtora Alvarenga durante sua fase mais vulnerável, assumiria o controle operacional da empresa e então revelaria sua verdadeira identidade para Gabriel. Seria a vingança perfeita. Ela se tornaria a chefe do homem que a havia humilhado e teria o poder de decidir seu destino profissional. 2 anos se passaram enquanto Clara articulava seu plano. Miguel agora tinha 7 anos. Era um menino brilhante que falava fluentemente inglês e espanhol, tocava piano e adorava matemática. Ele continuava sem fazer perguntas sobre o pai, mas Clara sabia que logo chegaria o momento de ter essa conversa. Por enquanto, porém, ela estava focada em completar sua jornada de vingança. A oportunidade final surgiu quando a construtora Alvarenga perdeu um contrato milionário devido a atrasos e problemas de qualidade. A empresa ficou em uma situação financeira insustentável e Roberto Alvarenga foi forçado a considerar a venda. Clara, através de um grupo de investimento que ela havia montado discretamente, apresentou uma proposta de aquisição que era impossível de recusar. Na véspera de finalmente retornar à construtora Alvarenga, não mais como uma funcionária vulnerável, mas como a nova dona da empresa, Clara olhou-se no espelho de seu closet luxuoso. A mulher que a olhava de volta era forte, bem-sucedida, poderosa.
Havia levado 7 anos, mas finalmente chegara o momento de fechar o círculo e mostrar a Gabriel Alvarenga o verdadeiro significado da palavra consequência. O dia da verdade finalmente havia chegado. Clara acordou naquela manhã de segunda-feira com uma mistura de nervosismo e satisfação que havia aguardado por 7 longos anos. Vestiu seu terno de alfaiataria mais elegante, um conjunto azul marinho que realçava sua postura confiante e sua transformação completa, e despediu-se de Miguel com um beijo carinhoso. O menino estava animado para mais um dia de aula, sem imaginar que aquele seria o dia em que sua mãe finalmente confrontaria o passado e reivindicaria sua dignidade perdida. Mamãe vai trabalhar em um lugar muito importante hoje, Clara disse ao filho enquanto ele tomava café da manhã. Pode ser que eu chegue um pouco mais tarde. Miguel, com seus 7 anos e inteligência aguçada, olhou para a mãe com curiosidade. É sobre aquele projeto especial que você estava planejando há tanto tempo? Ele havia percebido a tensão e excitação crescentes de Clara nas últimas semanas, embora não compreendesse completamente do que se tratava. Sim, meu amor, é exatamente sobre isso, Clara respondeu, beijando a testa do filho. Mamãe vai resolver algo muito importante hoje. Ao chegar ao estacionamento da construtora Alvarenga, Clara permaneceu alguns minutos dentro de seu carro, um BMW sedã preto que simbolizava sua ascensão financeira. Observou o edifício que um dia havia sido seu local de trabalho e humilhação, e agora seria o palco de sua vingança. Respirou fundo, ajustou o colar de pérolas que Marina havia lhe dado como presente de boa sorte e caminhou em direção à entrada com passos firmes e determinados. O saguão da empresa estava exatamente como ela se lembrava, mas agora Clara o via com olhos diferentes. Não era mais a jovem arquiteta insegura que chegara ali 8 anos atrás. Era uma empresária bem-sucedida, dona de seu próprio destino e prestes a se tornar proprietária daquele lugar. A recepcionista, uma jovem que Clara não conhecia, a cumprimentou com a deferência reservada a visitantes importantes. Bom dia, Sra. Santos. O Sr. Roberto Alvarenga a está esperando na sala de reuniões, disse a recepcionista consultando sua agenda. Posso acompanhá-la? Obrigada, mas eu conheço o caminho. Clara respondeu com um sorriso que não revelava a tempestade de emoções que se agitava em seu interior. Cada passo pelos corredores familiares era uma viagem no tempo, mas desta vez ela não estava caminhando como uma funcionária subordinada, e sim como a futura dona do lugar. A sala de reuniões estava preparada para a assinatura do contrato de aquisição. Roberto Alvarenga, agora visivelmente mais velho e cansado, estava sentado à mesa principal ao lado de seus advogados. Gabriel também estava presente, embora Clara ainda não tivesse sido vista por ele. Durante toda a negociação, que havia durado meses, Clara havia permanecido nos bastidores, deixando que seus representantes legais conduzissem as tratativas. Gabriel sabia apenas que uma empresa de investimentos chamada Novos Horizontes Ltda. Estava interessada em adquirir a construtora da família. Quando Clara entrou na sala, o silêncio foi instantâneo. Roberto a olhou por alguns segundos com uma expressão confusa, como se tentasse lembrar-se de onde a havia visto antes. Gabriel, que estava de costas consultando alguns documentos, virou-se lentamente ao perceber a mudança na atmosfera da sala. O reconhecimento veio como um raio. Os olhos verdes de Gabriel se arregalaram em choque absoluto. Sua face empalideceu instantaneamente, e Clara pôde ver o exato momento em que ele percebeu a magnitude da situação. Ali estava a mulher que ele havia descartado como um problema, que havia humilhado e destruído profissionalmente, agora vestida como uma executiva de sucesso e prestes a se tornar sua chefe. Isso não pode estar acontecendo, Gabriel murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa na sala. Roberto, finalmente compreendendo quem era a mulher à sua frente, levantou-se lentamente da cadeira. Clara Santos, você é a representante da Novos Horizontes? Na verdade, Sr. Roberto, Clara disse com uma voz calma e controlada. Eu sou a Novos Horizontes. A empresa é minha. Ela caminhou até a mesa com a confiança de quem havia ensaiado aquele momento 1000 vezes em sua mente. Acredito que vocês se lembrem de mim. Gabriel finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse rouca e trêmula. Isso é impossível. Você não tem dinheiro para isso.
Você foi demitida por justa causa. Fui demitida, é verdade, Clara respondeu, seus olhos fixos nos de Gabriel, sem demonstrar qualquer intimidação. Mas não por justa causa, como muito bem sabemos. Fui demitida porque você teve medo das consequências de suas ações irresponsáveis. Roberto olhava de um para o outro, começando a compreender que havia muito mais história entre eles do que imaginara. Clara, eu não entendo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Clara disse, retirando uma pasta de sua bolsa executiva. É que a vida tem uma forma interessante de acertar as contas. 7 anos atrás, vocês me humilharam, destruíram minha reputação e me deixaram grávida e desempregada. Hoje, eu volto como proprietária da empresa que me rejeitou. Gabriel estava visivelmente abalado, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que Clara reconheceu dos velhos tempos. Grávida? Você disse grávida? Ah, é verdade. Clara sorriu friamente. Você deve estar se perguntando sobre nosso filho. Miguel está muito bem, obrigada por perguntar. Ele tem 7 anos agora. É um menino brilhante e bem educado. Tudo o que conseguiu ser foi apesar de você, não por sua causa. O impacto das palavras atingiu Gabriel como um soco no estômago. Nosso filho? Você teve o bebê? Claro que tive. Clara respondeu com uma dureza que ela havia cultivado ao longo dos anos. Diferente de você, eu assumo minhas responsabilidades. Miguel é minha prioridade número 1 há 7 anos. Roberto, que havia permanecido em silêncio absorvendo as revelações, finalmente falou. Gabriel, o que ela está dizendo? Você tem um filho e nunca me contou? Gabriel abriu e fechou a boca várias vezes, claramente lutando para encontrar uma explicação que não o fizesse parecer ainda pior do que já parecia. Pai, A situação era complicada. Complicada? Clara interrompeu, sua voz carregada de sarcasmo. A situação era simples. Você me engravidou, mentiu sobre seus sentimentos, inventou histórias para me difamar e conseguiu que eu fosse demitida para se livrar do problema. Nada complicado nisso. Roberto se sentou pesadamente, como se o peso das revelações fosse físico. Gabriel, isso é verdade? Você fez isso com ela? O silêncio constrangedor de Gabriel foi resposta suficiente. Clara observou a decepção crescer no rosto do homem mais velho e sentiu uma pontada de satisfação. Finalmente, Gabriel estava sendo visto por quem realmente era. Senhor Roberto, Clara continuou, sua voz agora assumindo um tom mais profissional. Imagino que isso seja um choque para o senhor, mas peço que não deixemos questões pessoais interferirem nos negócios. Estou aqui para finalizar a aquisição da empresa, conforme acordado. Clara, Roberto disse, sua voz carregada de emoção. Eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse, o senhor teria feito o quê? Clara perguntou diretamente. Teria confrontado seu filho? Teria me dado meu emprego de volta? Teria reconhecido seu neto? Ela fez uma pausa, deixando as perguntas ecoarem na sala. Não importa mais, senhor Roberto. O que importa é o presente. Gabriel finalmente conseguiu recuperar parte de sua compostura, embora ainda estivesse visivelmente abalado. Clara, o que você quer? Dinheiro? Podemos chegar a um acordo. O que eu quero? Clara disse, sua voz carregada de uma determinação fria. É exatamente o que está acontecendo. Eu quero esta empresa. Eu quero que você trabalhe para mim. Eu quero que você sinta na pele o que é ser descartado por alguém que tem poder sobre você. Isso é vingança, Gabriel acusou. Isso é justiça, Clara corrigiu. E também é business. Esta empresa está falindo sob sua gestão incompetente. Eu posso salvá-la, modernizá-la e torná-la lucrativa novamente. A diferença é que agora as regras mudaram. Roberto olhou para os documentos à sua frente, claramente lutando com emoções conflitantes. Clara, eu entendo sua raiva, mas... Não há mais, senhor Roberto. Clara interrompeu gentilmente. O senhor precisa desta venda. Sua empresa está com 3 meses de atraso nos salários dos funcionários. Deve milhões para fornecedores e tem projetos parados por falta de capital. Eu tenho a solução para todos esses problemas. A verdade crua das palavras de Clara ecoou na sala. Todos sabiam que ela estava certa. A construtora Alvarenga estava realmente em uma situação desesperadora. Quais são suas condições? Gabriel perguntou, sua voz derrotada.
Clara abriu sua pasta e retirou um documento cuidadosamente preparado. Eu adquiro 80% da empresa. Vocês mantêm 20% como sócios minoritários. Eu assumo a presidência e a gestão operacional. O Sr. Roberto pode manter seu escritório e uma posição consultiva honrária se desejar. Gabriel. Ela fez uma pausa deliberada. Gabriel permanece como diretor, mas subordinado a mim. Subordinado a você? Gabriel repetiu, a humilhação clara em sua voz. Exatamente. Clara confirmou. Você trabalhará sob minha supervisão direta. Considerando seu histórico de gestão, acho que precisa de orientação. Gabriel olhou para o pai buscando apoio, mas Roberto estava claramente dividido entre a necessidade financeira e o choque das revelações sobre o comportamento do filho. E meu neto? Roberto perguntou suavemente. Miguel? Clara suavizou ligeiramente sua expressão. Miguel é meu filho, senhor Roberto. Ele não sabe quem é o pai, e pretendo manter assim até decidir que é o momento certo. Se o senhor quiser conhecê-lo eventualmente, poderemos conversar sobre isso. Mas será nos meus termos. Roberto assentiu, parecendo entender que não estava em posição de negociar. Tenho uma última condição, Clara acrescentou, olhando diretamente para Gabriel. Você vai trabalhar para mim com profissionalismo. Nada de drama pessoal, nada de tentativas de sabotagem, puramente business. Se conseguir provar que mudou, que pode ser um profissional competente e uma pessoa decente, talvez um dia possamos conversar sobre Miguel, mas isso depende inteiramente de suas ações a partir de agora. Gabriel permaneceu em silêncio por longos momentos, claramente processando a reviravolta completa em sua vida. Finalmente, com a voz derrotada, murmurou. Não tenho escolha. Tenho? Todos sempre temos escolhas, Clara respondeu. A diferença é que agora são as minhas escolhas que determinam seu futuro profissional, não o contrário. A assinatura dos documentos aconteceu em silêncio tenso. Clara observou cada assinatura, saboreando discretamente o momento em que finalmente se tornava proprietária da empresa que a havia rejeitado. Quando tudo estava finalizado, ela se levantou e olhou ao redor da sala que agora lhe pertencia. Senhores, ela disse, sua voz assumindo o tom autoritário de uma CEO, bem-vindos à nova era da empresa. Ou melhor, bem-vindos a Santos em Alvarenga Construções. Espero uma transição suave e profissional. Gabriel a observou sair da sala e, pela primeira vez em 7 anos, enfrentou as verdadeiras consequências de suas ações passadas. A mulher que ele havia descartado como um problema havia se tornado sua chefe, e o filho que ele havia rejeitado existia, crescia e prosperava sem ele. Clara, por sua vez, saiu da construtora Alvarenga com o coração disparado de satisfação. A primeira fase de sua vingança estava completa. Agora começava a parte mais desafiadora, provar que podia não apenas comprar a empresa, mas transformá-la em algo maior do que jamais havia sido sob a gestão dos Alvarenga. Os primeiros meses sob a nova gestão de Clara foram uma revolução completa na construtora Alvarenga. Ela implementou mudanças com a eficiência de quem havia planejado cada detalhe durante anos de preparação. Sistemas obsoletos foram modernizados, processos burocráticos foram simplificados e uma nova cultura de trabalho baseada em meritocracia e inovação foi estabelecida. Para os funcionários que há meses conviviam com a incerteza de salários atrasados e projetos cancelados, Clara representava uma salvadora que trouxe estabilidade e esperança de crescimento. Gabriel, por sua vez, enfrentava a realidade mais dura de sua vida. Acostumado a ser o herdeiro privilegiado que tomava decisões sem questionamentos, agora precisava reportar cada movimento para a mulher que havia humilhado anos atrás. Clara conduzia as reuniões com profissionalismo impecável, mas Gabriel percebia nas entrelinhas o prazer discreto que ela sentia ao vê-lo em posição subordinada. Preciso que você refaça este relatório, ou esta proposta não atende aos padrões da empresa, era uma lembrança constante de como os papéis haviam se invertido. Curiosamente, conforme as semanas passavam, Gabriel começou a perceber aspectos de Clara que havia sido cego demais para enxergar no passado. Sua liderança era natural e inspiradora, suas decisões empresariais eram sempre bem fundamentadas, e sua capacidade de transformar uma empresa em crise em um negócio próspero
era genuinamente impressionante. A mulher que ele havia visto apenas como uma aventura conveniente revelava-se uma empresária de talento excepcional, muito superior a ele em competência e visão estratégica. Uma tarde, 3 meses após a aquisição, Gabriel estava trabalhando em seu escritório quando ouviu vozes familiares no corredor. Clara estava conversando com alguém, e a voz infantil que respondia fez seu coração disparar. Era uma voz que ele nunca havia ouvido, mas que instintivamente reconheceu. Miguel estava visitando a empresa. "Mamãe, este lugar é muito grande", dizia a voz animada do menino. "Você realmente é a chefe de tudo isso?" "Sim, meu amor." Clara respondia com o carinho que Gabriel se lembrava dela dirigir a ele no passado. "Mamãe trabalha aqui agora, e você pode vir me visitar sempre que quiser." Gabriel levantou-se da cadeira e caminhou até a porta de seu escritório, o coração batendo descontroladamente. Através do vidro, viu uma cena que o atingiu como um soco no estômago. Clara estava de mãos dadas com um menino de cabelos castanhos e olhos verdes, olhos que eram inegavelmente seus. Miguel era alto para a idade, tinha o sorriso doce da mãe, mas os traços faciais que lembravam claramente Gabriel. Era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo. O menino gesticulava animadamente, enquanto Clara lhe mostrava o escritório, explicando sobre os projetos da empresa de uma forma que uma criança pudesse entender. Gabriel observou a interação entre mãe e filho, vendo o amor incondicional que Clara dedicava à criança, e uma dor profunda se instalou em seu peito. Aquele deveria ter sido seu momento também. Ele deveria estar ali, participando daquela visita, orgulhoso do filho inteligente e carismático que Clara havia criado. "Mamãe, posso conhecer as outras pessoas que trabalham aqui?" Miguel perguntou com a curiosidade típica de uma criança de 7 anos. Clara hesitou por um momento, seu olhar automaticamente se direcionando para o escritório onde sabia que Gabriel estava. "Talvez em outra ocasião, meu amor. Hoje é só uma visita rápida." Mas Miguel, com a determinação que havia herdado da mãe, já estava explorando o corredor. Quando passou em frente ao escritório de Gabriel, parou e acenou através do vidro com um sorriso amigável. "Oi, você trabalha com a minha mãe?" Gabriel sentiu o mundo parar. Ali estava seu filho, sorrindo para ele com inocência total, sem fazer ideia de quem ele realmente era. A emoção foi tão intensa que ele mal conseguiu responder. "Oi, sim, eu trabalho aqui." Clara chegou rapidamente ao lado de Miguel, sua expressão tensa. "Miguel, vamos voltar para o meu escritório. Deixe as pessoas trabalharem." "Mas ele parece legal, mamãe." Miguel protestou. "Qual é o seu nome, senhor?" Gabriel olhou para Clara, pedindo silenciosamente permissão para responder. Ela assentiu quase imperceptivelmente. "Meu nome é Gabriel", ele disse, a voz embargada de emoção. "Que legal. Eu conheço uma história de um anjo que se chama Gabriel." Miguel disse animadamente. "Você gosta de histórias?" Sim, eu gosto." Gabriel respondeu, lutando para manter a compostura. Clara interveio gentilmente. "Miguel, precisamos ir agora. Mamãe tem uma reunião importante." Enquanto Clara levava Miguel de volta ao seu escritório, Gabriel permaneceu parado, absorvendo o impacto do encontro. Pela primeira vez em 7 anos, ele compreendeu verdadeiramente a magnitude do que havia perdido. Não era apenas uma mulher que ele havia rejeitado, mas uma família inteira que poderia ter sido sua. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A imagem de Miguel sorrindo para ele, a naturalidade com que a criança havia interagido, a alegria evidente que o menino trazia para Clara, tudo isso o atormentava. Ele começou a questionar todas as escolhas que havia feito, todas as prioridades que havia estabelecido para sua vida. No dia seguinte, Gabriel tomou uma decisão que o surpreendeu. Bateu na porta do escritório de Clara e pediu para conversar. Ela o recebeu com a formalidade profissional de sempre, mas ele percebeu uma tensão adicional, provavelmente relacionada ao encontro do dia anterior. "Clara", ele começou, sentando-se na cadeira à frente da mesa dela. "Eu preciso falar sobre ontem. Sobre Miguel." "Gabriel", Clara o interrompeu, sua voz assumindo um tom de advertência. "Nós concordamos que manteríamos nossa relação estritamente profissional." "Eu sei, mas isso é sobre nosso filho", Gabriel insistiu. "Eu não consigo parar de pensar no que vi ontem. Ele é incrível, Clara, e eu perdi tudo isso."
Clara o estudou por alguns momentos antes de responder. Sim, você perdeu. Por escolha própria. Eu sei, Gabriel admitiu, a voz carregada de arrependimento. Eu fui um covarde, um egoísta, um idiota completo. Eu sei que nada do que eu diga agora vai mudar o passado, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo de cada palavra que disse, de cada ação que tomei naquela época. Clara permaneceu em silêncio, observando-o com expressão indecifrável. Clara, Gabriel continuou, eu não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Não estou pedindo uma segunda chance porque sei que destruí qualquer possibilidade disso. Eu só quero saber, existe alguma forma de eu conhecer meu filho? De ele saber quem eu sou? Por que agora, Gabriel? Clara perguntou diretamente. Por que depois de 7 anos você decide que quer ser pai? Gabriel respirou fundo antes de responder. Porque ontem, quando olhei para ele, eu vi tudo o que sempre quis na vida, mas que estava cego demais para reconhecer. Eu vi uma família, um propósito, algo real e significativo. E eu percebi que passei os últimos 7 anos vivendo uma vida vazia, perseguindo coisas que no final não importam. E você acha que basta aparecer agora e dizer que mudou? Clara questionou, sua voz ainda controlada, mas com uma ponta de emoção. Não, Gabriel respondeu honestamente. Eu sei que tenho que provar que mudei. Eu sei que preciso conquistar este direito. E eu estou disposto a fazer o que for necessário para isso. Clara se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Gabriel, Miguel é uma criança feliz e equilibrada. Ele não sente falta de um pai porque nunca teve um. Não vou arriscar o bem-estar emocional do meu filho baseado em promessas. Eu entendo, Gabriel disse. Então me diga o que preciso fazer. Como posso provar que mudei? Como posso mostrar que mereço uma chance de conhecer meu filho? Clara virou-se para encará-lo. Primeiro, você precisa provar que pode ser um profissional competente. Nos últimos 3 meses, você tem seguido minhas instruções, mas eu posso ver que faz isso contrariado. Se você quer que eu acredite em mudança, precisa mostrar que pode trabalhar comigo como um verdadeiro parceiro, não como alguém que está sendo forçado. E depois, Gabriel perguntou. Depois, se você conseguir provar profissionalmente que mudou, talvez possamos conversar sobre uma aproximação gradual. Muito gradual, Clara enfatizou. Miguel não pode ser machucado por seus caprichos ou inconstâncias. Eu aceito qualquer condição que você estabelecer, Gabriel disse com sinceridade. Nos meses que se seguiram, Gabriel trabalhou como nunca havia trabalhado antes. Chegava cedo, saía tarde, estudava tendências de mercado, aperfeiçoava seus conhecimentos técnicos e, principalmente, aprendia a respeitar verdadeiramente a liderança de Clara. Aos poucos, ele percebia que estava se tornando não apenas um profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Clara observava a transformação de Gabriel com cautela, mas não podia negar que a mudança parecia genuína. Ele havia se tornado um colaborador valioso, contribuindo com ideias inovadoras e demonstrando um comprometimento que ela nunca havia visto nele antes. A empresa prosperava sob a gestão conjunta dos dois, e Clara começou a considerar a possibilidade de que talvez Gabriel realmente tivesse amadurecido. O momento decisivo veio 6 meses depois, quando a empresa enfrentou uma crise com um fornecedor importante. Gabriel trabalhou incansavelmente para resolver a situação, colocando os interesses da empresa acima de qualquer consideração pessoal. Quando finalmente conseguiu negociar uma solução que salvou um projeto importante, Clara reconheceu que ele havia provado sua mudança profissional. Gabriel, ela disse após a reunião em que ele apresentou a solução para a crise, você se saiu muito bem hoje. Obrigado. Ele respondeu simplesmente, sem buscar elogios adicionais ou reconhecimento excessivo. Clara respirou fundo e tomou uma decisão que vinha considerando há semanas. Eu acho que chegou a hora de conversarmos sobre Miguel. Os olhos de Gabriel se iluminaram com uma esperança cuidadosa. Você realmente acha isso? Eu acho que você provou que pode ser confiável profissionalmente, Clara disse. Agora, precisamos ver se pode ser confiável como pai. Será um processo muito lento, Gabriel. Vou começar contando para Miguel que encontrei seu pai, que ele trabalha conosco, e ver como ele reage. E se ele não quiser me conhecer? Gabriel perguntou, mostrando uma vulnerabilidade que Clara nunca havia visto nele.
Então respeitaremos a decisão dele, Clara respondeu. Miguel sempre será minha prioridade, mas se ele quiser conhecê-lo, começaremos devagar. Talvez um lanche no final do expediente, conversas casuais. Você terá que conquistar a confiança dele, assim como conquistou a minha profissionalmente. Gabriel assentiu, emocionado demais para falar. 2 semanas depois, Clara finalmente teve a conversa mais difícil de sua vida com Miguel. O menino, agora com quase 8 anos, ouviu com atenção quando ela explicou que havia encontrado seu pai, que ele era uma pessoa que havia cometido erros no passado, mas que parecia ter mudado. Ele quer me conhecer? Miguel perguntou com a curiosidade natural de uma criança. Ele quer muito, Clara respondeu. Mas só se você quiser também. Não há pressão, meu amor. Miguel pensou por alguns momentos antes de responder. Ele é aquele senhor Gabriel que trabalha com você? O que me cumprimentou naquele dia. Clara ficou surpresa com a percepção do filho. Sim, é ele. Como você sabia? Porque ele tem os mesmos olhos que eu, Miguel respondeu com a simplicidade de uma criança. E porque quando ele olhou para mim parecia que estava muito triste e feliz ao mesmo tempo. O primeiro encontro oficial entre Gabriel e Miguel aconteceu na cafeteria da empresa, com Clara presente para mediar qualquer situação. Gabriel estava mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios de sua vida, mas Miguel, com sua personalidade extrovertida, logo quebrou o gelo perguntando sobre o trabalho de Gabriel e contando sobre suas próprias aventuras na escola. Conforme os encontros se tornaram mais frequentes, Gabriel descobriu que ser pai era ao mesmo tempo mais difícil e mais gratificante do que jamais imaginara. Miguel era uma criança brilhante e questionadora que o desafiava constantemente e o fazia ver o mundo com novos olhos. Gabriel começou a reorganizar sua vida inteira em torno dos momentos que podia passar com o filho, valorizando cada conversa, cada risada, cada pequena descoberta que faziam juntos. Clara observava a crescente conexão entre pai e filho com sentimentos mistos. Por um lado, ficava feliz ao ver Miguel tão animado com a presença de Gabriel. Por outro, ainda lutava com os fantasmas do passado e o medo de que Gabriel pudesse decepcionar o filho da mesma forma que a havia decepcionado. Foi Roberto Alvarenga quem, ironicamente, ajudou a quebrar as últimas barreiras. O avô, que havia pedido permissão para conhecer o neto, desenvolveu rapidamente um vínculo especial com Miguel. Durante uma tarde em que os 3 gerações de Alvarenga passaram juntos, Roberto puxou Clara para uma conversa particular. Clara, disse o homem mais velho, eu sei que meu filho te machucou profundamente. Como pai dele, me sinto responsável por não ter educado melhor seu caráter na época. Mas vendo ele com Miguel agora, vendo como ele mudou, eu acredito que as pessoas podem se redimir. Senhor Roberto, Clara respondeu, eu também quero acreditar nisso, mas tenho medo. Medo é natural, Roberto disse gentilmente, mas amor também é. E eu vejo amor verdadeiro nos olhos do Gabriel quando ele olha para vocês dois. Talvez seja a hora de dar uma chance para que vocês sejam uma família de verdade. Naquela noite, após Miguel adormecer, Clara e Gabriel tiveram a conversa mais honesta de suas vidas. Sentados na sala de estar do apartamento de Clara, eles finalmente confrontaram todos os fantasmas do passado. Clara, Gabriel disse, eu sei que não posso mudar o que fiz. Sei que fui cruel, egoísta e covarde, mas estes meses conhecendo Miguel, vendo você como mãe, trabalhando ao seu lado, me fizeram perceber que vocês são o que sempre procurei na vida. Gabriel, Clara respondeu, sua voz embargada de emoção. Eu passei 7 anos odiando você, planejando vingança, construindo uma vida baseada em provar que podia viver sem você. Mas agora, vendo você com Miguel, vendo o homem que você se tornou, eu não sei mais o que sinto. O que você gostaria de sentir? Gabriel perguntou suavemente. Clara olhou nos olhos verdes dele, os mesmos olhos de seu filho, e pela primeira vez em anos, permitiu que seu coração falasse mais alto que sua razão. Eu gostaria de acreditar que é possível recomeçar, que é possível perdoar, que é possível construir a família que sempre sonhei ter. Gabriel estendeu a mão, e Clara, após alguns momentos de hesitação, assegurou. Então vamos tentar, ele disse. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Sem pressa, sem pressão. Vamos tentar construir juntos o que devíamos ter construído desde o início.
6 meses depois, em uma cerimônia simples mas emocionante, Clara e Gabriel se casaram no jardim da empresa que agora dirigiam juntos. Miguel, usando um pequeno smoking, foi quem entregou os anéis, radiante de felicidade por finalmente ter uma família completa. Roberto Alvarenga, agora avô orgulhoso e participativo, foi quem conduziu Clara ao altar, em um simbolismo de como as feridas do passado haviam se transformado em pontes para o futuro. A empresa, agora oficialmente renomeada para Santos Alvarenga Construções, prosperava sob a liderança do casal. Clara trouxera inovação e eficiência, enquanto Gabriel contribuía com sua experiência e contatos. Juntos, eles criaram uma empresa que era mais do que a soma de suas partes, um reflexo da própria relação que haviam construído, baseada em respeito mútuo, trabalho conjunto e um amor que havia sobrevivido aos piores momentos e florescido nos melhores. Miguel crescia como uma criança feliz e equilibrada, orgulhoso da história de superação de sua mãe e da transformação de seu pai. Ele sabia que sua família havia nascido da adversidade, mas que era exatamente isso que a tornava especial e forte. Clara, olhando para trás, percebia que sua jornada de vingança havia se transformado em uma jornada de perdão e redenção. Ela havia conseguido muito mais do que jamais sonhara. Não apenas havia recuperado sua dignidade e construído um império empresarial, mas havia também conseguido transformar dor em amor, ressentimento em família e um final aparentemente impossível em um novo começo cheio de possibilidades. A mulher que um dia foi demitida grávida havia voltado não apenas como sócia da empresa, mas como a arquiteta de uma nova vida, construída sobre as fundações mais sólidas que existem: amor verdadeiro, perdão genuíno e a esperança inabalável de que as pessoas podem mudar quando encontram razões suficientemente importantes para fazê-lo. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.